Um mundo pré-histórico. Uma guerra entre herbívoros e carnívoros. E os herbívoros estão ganhando. Eles parecem quebrar todas as regras. Não existe nada como eles hoje em dia. Para esses herbívoros gigantes, a sobrevivência depende de um arsenal de ataque e defesa tão impressionante por dentro quanto parece por fora. Um simples golpe desses chifres te mataria. Agora, pela primeira vez em 65 milhões de anos, imagens feitas com tecnologia de ponta nos levam para dentro do corpo deles, para revelar do que esses gigantes eram feitos. Anatomia de um dinossauro. Os defensores. América do Norte, no período Cretáceo. Caçando no ambiente, estavam alguns dos piores e mais violentos predadores que já habitaram a Terra. Os carnívoros haviam evoluído para máquinas de caçar. Por quê? Porque a refeição não ficava esperando para ser caçada. E aquelas presas eram os animais mais bem armados e blindados da história. Os herbívoros do Cretáceo eram feitos para suportar o ataque dos maiores dentes e garras que a natureza já criou. O anquilossauro tinha uma couraça como um colete à prova de balas. O chifre de um triceratops podia furar o coração de um tiranossauro rex. O parasaurófolo conseguia detectar uma ameaça a quilômetros de distância. E um sauroposeidon adulto era um colosso, grande demais para ser derrubado. Estes herbívoros não eram fáceis. Não eram frágeis. Temos registros, e são vários, de dinossauros predadores que foram mortos por herbívoros. Aconteceu de verdade. Acontece hoje em dia. Leões levam um coice na cara e morrem de um simples golpe da pata de uma zebra. Apesar dos avançados instrumentos defensivos, ser herbívoro no Cretáceo não era fácil. Aqueles caras tinham que conseguir lidar com a vida num mundo cheio de carnívoros sofisticados. Havia raptores te caçando, tiranossauros te caçando, além das criaturas aladas. A morte vinha nas asas do Quetzalcoatlus, um réptil voador carnívoro de 180 quilos. Ou pelo Raptor deinônico. Rápido e mortífero, ele podia alcançar 60 km por hora. E suas garras podiam fatiar o mais duro dos couros. Porém, um carnívoro ganhava de todos. O Tiranossauro Rex é uma das criaturas mais incríveis que já existiu na história desse planeta. Os poderosos maxilares de um Tiranossauro Rex podiam morder com a força de 3.000 quilos. 2 vezes a força de um crocodilo de água salgada. Mas os herbívoros que o tiranossauro caçava não se defendiam apenas. Eles contra-atacavam. Se existia um animal cujo cheiro assustava um tiranossauro, era o Triceratops. Ele mostra bem o que acontece quando aparece algo capaz de enfrentar o poder de um Tiranossauro Rex. O Triceratops era um dinossauro muito perigoso, provavelmente o animal mais perigoso que já viveu em terra. Era um herbívoro, uma criatura imensa de 4 pernas, 8 metros de comprimento, 3 metros de altura, pesando 6 toneladas. O Triceratops era um animal incrível, simplesmente pelo seu tamanho. Ele era enorme. Eles tinham um corpo grande e pesado com um estômago enorme. Estamos falando de um animal de 4 ou 5 toneladas. O Triceratops tinha metade da altura do Tiranossauro Rex, mas tinha mais ou menos o seu peso. A diferença era como esse peso se distribuía. As pernas traseiras eram retas como as de um rinoceronte. As dianteiras eram anguladas como as de um lagarto. Este design deslocava o centro de gravidade dele para a frente, para a cabeça.
uma cabeça de 500 quilos. Resumindo, quando um Triceratops abaixava a cabeça, não tinha para ninguém. Ele era um trator projetado para ataques frontais diretos. A força de sua cabeça e de seus ombros protegia seu corpo coberto por uma pele tão fina que um tiranossauro a destroçaria sem esforço. O Triceratops tinha um incrível colarinho de proteção atrás da cabeça chamado folho. Ele também protegia seu pescoço, uma das partes mais vulneráveis do animal. O folho era osso puro, 6 vezes mais espesso do que o crânio humano. Para melhor atingir o oponente, era mais forte nas bordas. Ele formava um escudo quase impenetrável, capaz de repelir o caçador mais poderoso que a Terra já conheceu. O folho, o osso em volta do pescoço era muito grosso. Tinha várias camadas. Era uma armadura em cima de uma grossa camada de pele forte, uma unha quase impossível de penetrar. Este monstro de 4 pernas era bem protegido e perigoso. O Triceratops era bem armado e tinha uma armadura e podia te matar. Para um Triceratops, poder era tudo. Às vezes, eles enfrentavam membros da mesma espécie numa batalha por domínio. A principal arma deste brigão: um par de chifres de 1,20 m soldado no crânio. Estes chifres dão de 10 a 0 em qualquer chifre de um animal atual. O chifre de um rinoceronte é feito de pelo. A presa do elefante é de marfim. Mas o chifre do Triceratops era feito de osso maciço, que crescia diretamente do crânio. Os chifres, com 30 centímetros na base, eram capazes de suportar uma força de 18 toneladas, o suficiente para rasgar um carro ao meio. Ele viria para cima, mexendo a cabeça para a direita e para a esquerda, ou girando os chifres da testa e o chifre do nariz, criando uma grande esfera de agressão. Um simples golpe desse chifre podia te matar. Existe uma razão pela qual o Triceratops se tornou o herbívoro de maior sucesso do Cretáceo. E por que um predador pensava 2 vezes antes de atacá-lo. A ironia da caça é que o caçador geralmente está mais preocupado com sua própria segurança. Na verdade, ele se preocupa em não se machucar nesse processo. Qualquer predador põe sua vida em risco quando caça. Até mesmo o Tiranossauro Rex. Um carnívoro tentando derrubar um defensor como esse depende de uma aproximação discreta, um ataque surpresa e bastante coragem. Podemos até imaginar que o conflito entre o Tiranossauro e o Triceratops pode ter sido um dos maiores combates que a natureza já teve. Ali nós tínhamos um dos maiores predadores que a natureza já criou e um dos maiores defensores que a natureza já criou, mostrando um arsenal realmente incrível. Não há nada assim no mundo de hoje. A ferramenta defensiva mais efetiva do Triceratops ficava completamente escondida. Uma articulação esférica que ligava a cabeça de 500 quilos ao pescoço. Essa articulação permitia ao Triceratops mover a cabeça quase 360 graus. Esse osso é o mais perto de uma esfera perfeita que a natureza já produziu e permitia movimento em quase todas as direções. Numa fração de segundo, um Triceratops podia colocar a cabeça entre seu corpo e o agressor. Ele era como um rinoceronte gigantesco que tomou anabolizantes. A cabeça sempre virada para você. Esta adaptação com tal flexibilidade e mobilidade não era encontrada em nenhum outro dinossauro, nem em nenhum mamífero atual. Com isso, ele era capaz de virar a cabeça bem rápido para um lado e para o outro. Um rinoceronte não faz isso. Um Triceratops quase conseguia lutar esgrima com os chifres.
resultado, muito possivelmente, um golpe fatal. Geralmente, o Triceratops matava o tiranossauro. O principal fator de mortalidade na população de tiranossauros foi esse herbívoro gigante. Corpo imponente, armadura forte e sólida e armas perigosas. Tudo isso lhe dava poder para encarar grandes predadores. Mas no mundo do Cretáceo, outros defensores vinham equipados não só para sobreviver a um ataque, mas para derrotar o oponente. O anquilossauro era um herbívoro projetado para matar. Hell Creek, Montana, 68 milhões de anos atrás. Os herbívoros pré-históricos eram alvos ambulantes. Para não virarem o jantar, eles contavam com adaptações evolutivas especializadas. Blindagem interna, design avançado e armas mais resistentes do que qualquer coisa que existe nos animais de hoje. Eram animais que tinham defesas. Eram herbívoros e maravilhas da engenharia. Muito perigosos, muito bem armados, muito bem protegidos e alvos. Um Triceratops podia praticamente com qualquer predador. Com 3 chifres e um escudo ósseo, mantinha até o Tiranossauro Rex à distância. Já o Anquilossauro era completamente diferente. Era um herbívoro, mas tinha as ferramentas para acabar com um ataque e imobilizar o agressor. O anquilossauro era um tanque ambulante, um animal fortemente armado e blindado. Com 9 metros de comprimento e até 4 toneladas, o anquilossauro vivia no oeste norte-americano. Uma coisa interessante sobre os anquilossauros e que os torna bem legais é que a pelvis deles foi modificada e ficou muito larga. Eles tinham um estômago enorme e provavelmente faziam o que é chamado de digestão fermentativa. E vemos isso em vacas, cavalos e tal. Eles têm bactérias que quebram a celulose dos alimentos. O problema é que você não ia gostar de estar contra o vento perto de um anquilossauro. Ele provavelmente era um monstro bem fedido andando pela floresta. Digerir as fibras das plantas é a tarefa mais difícil no ecossistema, e o anquilossauro conseguia isso. E é por isso que ele precisava daquele imenso corpo, de um estômago enorme e de um intestino subdividido. E isso significa ser lerdo, ser muito lerdo. E ter que se alimentar 12, 15, 18 horas por dia e ficar vulnerável a maior parte do dia. E então você precisa de uma blindagem estática. Pequeno e lento, este herbívoro não só sobrevivia ao ataque de um tiranossauro, mas às vezes até conseguia derrotá-lo. Sua principal linha de defesa era um corpo semelhante a um tanque. Sua principal forma de se defender era ficar abaixado no chão, deixando o seu corpo blindado protegê-lo dos dentes e das garras do tiranossauro.